Neste momento, o padre Felisberto, como representante dos missionários espiritanos, a congregação de onde provém Monsenhor Maurício Agostinho Camoto, pede agora ao presidente da celebração que ordene Monsenhor Maurício Agostinho Camoto a bispo. Que em gesto de confirmação, ouviremos seguidamente a leitura da bula de nomeação que o Papa escreve para nomear a nosso bispo. Acompanhamos, irmãos. Cuidado, vê como é que faz esse sentido aqui. Padre, a Igreja de Cachito pede que ordeneis bispo o Pétero do Agostinho Camoto. Tendes o mandato apostólico. Lei. Como digno representante de Sua Santidade, o Papa Francisco em Angola, Monsenhor Miquel, encarregado de negócios da Anunciatura Apostólica em Angola, vai proceder à leitura da bula de nomeação de Monsenhor Maurício Agostinho Camoto como Bispo Diocesano de Cachito. A mesma bula que autoriza a sua legítima ordenação episcopal aqui e neste lugar. Acompanhamos e no final respondamos graças a Deus. Aí está o documento que vem do Papa. Acompanhemos o que diz este documento. Queres fazer um título de quê? Francisco, Bispo, servo dos servos de Deus, ao dileto filho Maurício Agostinho Camoto, membro da Congregação do Espírito Santo, sob a tutela do coração imaculado da Beatíssima Virgem Maria, eleito Bispo de Cachito, saúde e bênção apostólica. O progresso espiritual dos fiéis cristãos pede que, exercendo o nosso ministério petrino, atribuímos a cada uma das comunidades eclesiais prelados ornados de virtudes convincentes. Como a Diocese de Cachito, depois da transferência do venerável irmão Antônio Francisco Jaca para a Diocese de Benguela, desejava um novo sumo custódio das coisas sagradas, tu, filho dileto, que realizaste muitos trabalhos em benefício da tua família religiosa e da Igreja em Angola, foste visto por nós como um homem apto para executar aquele cargo por causa das virtudes necessárias e da perícia em conduzir as coisas que têm de ser feitas. Por isso, ouvido o parecer da Congregação para a Evangelização dos Povos, com a nossa apostólica potestade, constituímos-te Bispo de Cachito, concedidos os devidos direitos e impostas as convenientes obrigações. Poderás receber a ordenação episcopal em qualquer lugar fora da cidade de Roma, observadas as normas litúrgicas. Mas antes terá de ser feita por ti a profissão de fé e tem de ser prestado o juramento de fidelidade a nós e aos nossos sucessores, segundo as leis da Igreja. Queremos que das conhecimento ao clero e ao povo da tua diocese do nosso decreto, pelo qual convidamos todos a que, sendo tu moderador, observem diligentemente os preceitos de Cristo na vida cotidiana. Finalmente, pensamos que nada resta, dileto filho, senão que te manifestemos a confiança, depondo nas tuas mãos a grei de Cachito, que tem de ser apacentada.
a quem, sustentado pela proteção da Beatíssima Virgem Maria e inspirado pelo Espírito Santo, pregarás a palavra do Senhor. Dado em Roma, Latrão, no 15º dia do mês de junho do ano 2020 do Senhor, oitavo do nosso pontificado. Graças a Deus. Digamos graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, graças a Deus. Uma forte salva de palmas. Graças a Deus. É assim que se nomeia um bispo na Igreja Católica. Neste preciso momento, amados irmãos e irmãs, respondamos: o que Deus ama, ama tudo. E que Deus ama. Ama tudo. Que Deus ama. Ama tudo. Que Deus ama. Este é o lema do nosso novo bispo. Este é o lema, esta é a frase condutora de celebração. Espírito de preparação para então acolhermos a ordenação, vamos acompanhar a homilia do presidente da celebração. Dom Maurício Camuto, quando soube da vossa eleição episcopal, veio-me espontaneamente à memória e figura do cônego Manuel das Neves, do Dr. Joaquim Pinto de Andrade e de António Jacinto. Figuras maiores da nossa história eclesiástica e nacional. Golunguenses, filhos do Golungo Alto, dignos e registas extraordinários, sublimes, da deportação do nosso povo na própria terra, das terras do Golungo, feitas Babilônia para os golunguenses. Excelentíssimos e reverendíssimos irmãos no episcopado aqui presentes, reverendíssimos e amados presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, excelentíssimas autoridades constituídas ou representadas, e todo o povo santo de Deus aqui presente. Far-nos-á bem refletir atentamente sobre a alta responsabilidade eclesial a qual é chamado este nosso irmão. Nosso Senhor Jesus Cristo, enviado pelo Pai para redimir os homens, chamou e enviou ao mundo os 12 apóstolos para que, cheios do poder Espírito Santo, anunciassem o Evangelho a todos os povos e, reunindo-os sobre um único pastor, os santificassem e os guiassem rumo à salvação. E para que este ministério continuasse até ao fim dos tempos, os 12 apóstolos associaram a si colaboradores, transmitindo-lhes, mediante a imposição das mãos, o dom do Espírito Santo recebido de Cristo, que conferia a plenitude do sacramento da ordem. Assim, através
da ininterrupta sucessão dos bispos. Este ministério primário conservou-se na tradição viva da Igreja de geração em geração até aos nossos dias. Dom Maurício foi escolhido por Deus para fazer parte desta corrente ininterrupta dos sucessores dos apóstolos. Será constituído sucessor dos apóstolos. Receberá aqueles espíritos principais de que fala o rito da ordenação, isto é, o Espírito soberano que governa e santifica a Igreja, o Espírito soberano que tudo guia e plasma e torna o bispo apto a conduzir o povo cristão em nome de Cristo. Por isso, no bispo, circundado pelos seus presbíteros, vemos presente nosso Senhor Jesus Cristo, autor e pontífice da nossa fé, sumo sacerdote da nova e da eterna aliança. Com efeito, é Cristo que no mistério do bispo continua a pregar o Evangelho de salvação. É Cristo que continua a santificar os fiéis mediante os sacramentos da fé. É Cristo que na paternidade do bispo testemunha a caridade solícita de Deus. É Cristo ainda que na paternidade do bispo acrescenta novos membros ao seu povo, que é a Igreja. É Cristo que na sabedoria e prudência do bispo guia o povo de Deus na peregrinação terrena até à felicidade eterna. Portanto, amados de Cachito, recebei com alegria e gratidão este nosso irmão, que nós bispos, mediante a imposição das mãos, hoje associamos ao colégio episcopal. Prestai-lhe a honra que se deve aos ministros de Cristo e aos dispensadores dos mistérios de Deus, aos quais são confiados o testemunho do Evangelho e o ministério do Espírito para a santificação. Recordai-vos das palavras de Jesus aos apóstolos. Recordai-vos das palavras de Jesus aos apóstolos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, é a mim que despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Fiquem, pois, atentos à voz do vosso novo bispo, a voz do vosso bispo. Ouçam a sua voz e caminhem com ele. Mantenham acesa a reciprocidade de amor nas relações. Ele em vós e vós neles. Quanto a ti, irmão caríssimo, eleito pelo Senhor, olhe que fostes escolhido entre os homens e para os homens. Foste constituído para as realidades que dizem respeito a Deus. Episcopado, com efeito, é o nome de um serviço, não de uma honra, porque ao bispo compete mais servir e ensinar, segundo o mandamento do Senhor. Aquele que entre vós é o maior, torna-se como o último, e o que governa seja como um servo. O bispo é servidor, o bispo é pastor, o bispo é pai, o bispo é amigo, jamais um mercenário, como nos conta a parábola do bom pastor do Evangelho de São João, e recordada há pouco tempo pelo Papa Francisco em circunstâncias iguais a estas. Por isso, vigiai com amor sobre todo o rebanho, no qual o Espírito Santo vos coloca para governar a Igreja de Deus, incluindo aqueles que não pertencem ao único rebanho de Cristo, porque também eles vos foram confiados no Senhor. É a lição do Evangelho de hoje da mulher cananeia
em terras de Tiro e de Sidónia. A salvação não exclui ninguém, mas é inclusiva, abraça toda a humanidade. Basta a fé. A mulher cananeia é salva porque acredita. Isso mesmo lhe disse Jesus: mulher, é grande a tua fé, faça-se como desejas. Verdadeiramente, irmãos, Deus não faz distinção de pessoas. Apesar das diferenças, onde há amor, aí habita Deus. Onde há amor, há fé. Onde há amor, há cura e salvação. Porque quem ama, cuida. Quem ama, salva. Pois anuncia a palavra em todas as ocasiões, oportuno e inoportunamente, adverte, repreende, exorta com toda a malignidade e doutrina, prega sempre com liberdade e frescura a verdade que nos vem da espiritualidade. Na Igreja, vós confiada, sê fiel guardião e dispensador dos mistérios de Cristo, mas também das grandes tradições desta Igreja, que nos 3 grandes santuários moldou e plasmou a fé e o caminho espiritual das populações desta região, de Luanda e Alenganda, Kifangondo, Santo Antônio, Porto Pipiri, Senhora do Sameiro, Cachito, Santana. Eram estações obrigatórias que eram percorridas e foram percorridas pelos nossos antepassados e plasmaram a nossa fé. Deram-nos uma identidade, uma personalidade cristã, um jeito de rezar, uma maneira de sentir a fé e de viver e testemunhar a fé. Na Igreja, vós confiada, sê fiel guardião e dispensador dos mistérios de Deus. Posto pelo Pai à frente da sua família, segue sempre o exemplo do bom pastor que conhece as suas ovelhas. É por elas conhecido e por elas não hesitou a oferecer a própria vida. Cultiva a proximidade ao povo de Deus. Conheça o povo de Deus do qual tu foste escolhido. Não te esqueças que foste tirado, escolhido do meio do rebanho. Não te esqueças das tuas raízes, daqueles que vos transmitiram a fé, daqueles que vos conferiram a vossa identidade. Ama com amor de pai e de irmão todos aqueles que Deus te confia. Em primeiro lugar, os presbíteros e os diáconos, teus colaboradores no ministério. Mas ama também os pobres, os doentes, os indefesos e todos aqueles que precisam de acolhimento e de ajuda. O coração da mulher cananeia é o coração de muitos de nós. O coração da mulher cananeia, no coração da mulher cananeia, contemplamos o drama de muitos de nós. Corações feridos, machucados, esmigalhados pelas situações humilhantes da vida. Nunca te esqueças da justiça. Escolhestes como lema uma frase do livro da sabedoria, proclamado na primeira leitura, e muito cara ao venerável Padre Francisco Lieberman, que com o beato Cláudio Blasses são os pais da família espiritana. Ama tudo o que Deus ama. Como é lindo! Não fere os ouvidos e acaricia, afaga o coração. Ama tudo
o que Deus ama. Faz bem ouvir esta frase. Ama tudo o que Deus ama. É terapêutica. Sim, este deve ser o nosso impulso, a nossa orientação, o nosso modo de ser, de viver, o nosso embalo. Existir amando. A direção para a qual nos movemos, como folhas secas levadas pelo vento, sem qualquer esforço nem resistência, deve ser essa a nossa natureza. Ama tudo o que Deus ama. Sim, tudo em ti deve falar da misericórdia, da ternura, da bondade de Deus. Porque Deus é amor, e quem não ama não pertence a Deus, não pode ser de Deus, não pode ser o rosto de Deus. Por isso, a missão do bispo deve se desenvolver a partir do coração aberto para todos, indistintamente, que a todos recebe sem discriminar. No ministério do bispo está também presente, e é preciso também esperar a hora de Deus, aceitar deixar-se conduzir por Ele, como leva pena nas asas do vento, ser paciente na provação, não ir mais além do que a graça nos conduz, aceitar os ritmos e os tempos de Deus. Amado irmão, que o teu ministério seja testemunho radiante da misericórdia e da ternura do Pai para todos que te foram confiados. Portanto, coragem. Peçamos ao Divino Espírito Santo que ilumine Dom Maurício na missão de bispo desta igreja. Confiemo-lo à proteção do Imaculado Coração de Maria, Virgem Mãe da Igreja e nossa. Pode parecer formal, piedade vulgar, lugar comum, invocar Maria, mas não é bem assim. Maria é um modelo de docilidade e fidelidade às inspirações do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Maria é o modelo de docilidade e fidelidade às inspirações do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. É o Fiat vivo, é o Fiat ecoante, é o Fiat inspirador e iluminador. Por isso, é chamada serva do Espírito Santo, esposa do Divino Espírito Santo. Venerámo-la e invoquemo-la para que o Espírito Santo, presente no seu coração imaculado, se torne para Dom Maurício e para nós, como nela, fonte, manancial fecundo do nosso espírito apostólico. Amém. Ama tudo. Ama tudo. Aja que mexe, romoi já que amo ser lá mushima. Zambi ushana wosu wandala. Eu sou que wandala, ni musola we woso como andala. Zambi katatani na mutu. Zambi kajishikisa mutu. Zambi menewe wala la kumwene kumtambushila. Oyose como ao chama que não vai tocar o tambushila. Neste momento, o presidente da celebração, Dom Filomeno Nascimento Vieira Dias, vai interrogar o candidato Monsenhor Maurício Agostinho Camoto, que diante dos arcebispos e bispos aqui presentes, diante deste santo povo de Deus, vai manifestar a sua promessa, de acordo com a vontade de Cristo, em comunhão com a ordem dos bispos
sob a autoridade do Papa, o sucessor de Pedro, para assumir a missão que lhe é confiada. Acompanhamos. Prescreve a antiga regra dos padres que na presença do povo se interroga aquele que vai ser ordenado bispo sobre o propósito de guardar a fé e o ministério. Eu quem está assim. Portanto, meu irmão, queres consagrar-te até à morte ao ministério episcopal que herdamos dos apóstolos e que pela imposição das nossas mãos te vai ser transmitido com a graça do Espírito Santo? Sim, quero. Queres anunciar o Evangelho de Cristo com fidelidade e constância? Sim, quero. Queres guardar íntegro e puro o depósito da fé, tal como foi recebido dos apóstolos e conservado na Igreja sempre e em toda a parte? Sim, quero. Queres edificar o corpo de Cristo, que é a Igreja, e permanecer na sua unidade com a ordem dos bispos, sob a autoridade do sucessor do apóstolo São Pedro? Sim, quero. Queres prestar obediência fiel ao sucessor do apóstolo São Pedro? Sim, quero. Queres, com amor de pai, ajudado pelos teus presbíteros e diáconos, cuidar do povo de Deus e dirigi-lo pelo caminho da salvação? Sim, quero. Queres ser, pelo nome do Senhor, bondoso e compassivo com os pobres, os deslocados e todos os que precisam? Sim, quero. Queres, como bom pastor, procurar as ovelhas dispersas e conduzi-las ao rodil do Senhor? Sim, quero. Queres perseverar na oração a Deus Pai Todo-Poderoso em favor do povo santo e exercer o sumo sacerdócio com toda a fidelidade? Sim, quero, com a ajuda de Deus. Queira Deus consumar o bem que em ti começou. Ajaki meshi wenda monjila wibula chige no panzambi tujelelu guma kumu ayo atu jangela onjila jikola. Irmãos e irmãs, como membros da Igreja Peregrinante